Olá, meu nome é Elaine Silva, eu sou professora do curso de pós-graduação, mestrado profissional em governança global e formulação de políticas internacionais e estou aqui para falar com você sobre o Acordo Mercosul-União Europeia. O que é esse acordo? Qual o objetivo de um acordo desse tipo e qual o contexto em que esse acordo ou em que as negociações para a celebração desse acordo se iniciaram? Basicamente, essas são as três respostas que eu vou procurar responder para você aqui nesse vídeo e dar um pouco de informação que você precisa para entender sobre esse tema da agenda internacional do Brasil e do povo brasileiro esse semestre. A primeira pergunta é o que é este acordo? O Acordo União Europeia-Mercosul é um acordo de liberalização comercial, é um acordo chamado regional. Qual é o objetivo desse acordo? O objetivo desse acordo é aumentar a liberalização do comércio ou do fluxo de comércio internacional que já existe entre os países integrantes dos dois blocos, de um lado o Mercosul e do outro lado a União Europeia. Esse acordo existe em razão das disposições de um acordo anterior, de um tratado que começou a ser negociado na década de 40, o chamado Acordo Geral de Comércio e Tarifas, do final da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha por objetivo tentar liberalizar o fluxo de comércio entre os países do pós-Segunda Guerra Mundial, dando mais estabilidade, combatendo o protecionismo e, por este meio, tentando evitar uma terceira guerra mundial. Esse acordo multilateral que nós chamamos, que foi o GATT e hoje existe no âmbito da Organização Mundial do Comércio, regula o fluxo de comércio e a atuação dos estados e comunidades aduaneiras autônomas que fazem parte da organização com relação ao comércio entre eles. Para você ter uma noção, hoje o acordo ou a organização tem mais de 150 membros, sendo que há mais 15 estados em negociação para fazer parte desse regime. O que isso quer dizer? Que a maior parte dos estados do mundo fazem parte, estão sujeitos, concordam com as regras desse regime. Uma dessas regras é a chamada cláusula da nação mais favorecida. A cláusula da nação mais favorecida estipula que todo benefício que um Estado conceder a um dos membros deve conceder aos demais. Não importa se negociou previamente ou não. Concedeu, deve estender na lei ou na prática para todos os demais membros que fazem parte da organização. E qualquer tipo de favorecimento que exista para um membro da organização que não seja estendido aos demais vai ser considerado uma violação das obrigações desta parte. Daí entram os acordos regionais, como é o caso do próprio Mercosul, da União Europeia ou do Acordo União Europeia-Mercosul. Eles têm por objetivo ampliar, aprofundar essa liberalização apenas entre eles, sem que isso constitua uma violação dessa cláusula chamada da nação mais favorecida. E ela é prevista no próprio Acordo Geral de Comércio e Tarifas, hoje existente no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Então você precisa, para entender esse acordo, entender como funciona a Organização Mundial do Comércio, que é a que rege o comércio multilateral entre esses mais de 150 membros que dela fazem parte. No caso específico, que é a terceira pergunta sobre o Acordo União Europeia-Mercosul, você tem uma característica que é específica desse acordo e faz com que haja tanta tensão sobre ele, que é o primeiro acordo no qual nós estamos negociando, ou mesmo que se tenha notícia, entre blocos. É comum a existência de acordos entre estados ou territórios aduaneiros autônomos, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, ou como é o caso da Taipei chinesa, ou como é o caso de Hong Kong. O Mercosul, por exemplo, começou como um acordo entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. No entanto, no caso específico do Acordo União Europeia-Mercosul, o que acontece é que ele é um acordo entre acordos. Da mesma forma que o Mercosul em si é um acordo que visa a aprofundar a liberalização entre seus membros sem constituir uma violação da cláusula da nação mais favorecida, a União Europeia começou com um acordo também
que visava fazer esse aprofundamento entre seus membros. Então, o que a gente tem é 2 acordos negociando para aprofundar a liberalização entre si. Isso quer dizer o que na prática? Que a possibilidade de intervenção do Estado, de atuação do Estado no fluxo de comércio internacional que está sujeito ao acordo diminui, porque o acordo só vai fazer sentido no âmbito da OMC se você efetivamente aprofundar. E isso quer dizer diminuir o que o Estado pode fazer em cada negociação. Então, basicamente, você tem que entender as regras do regime multilateral seriam a base, o mínimo que deveria ser respeitado. Para fazer parte do Mercosul se restringiu um pouco mais o que cada um poderia fazer com o objetivo de aprofundar a liberalização, e para ter um acordo entre União Europeia e Mercosul você precisa aprofundar um pouco mais. Na prática dizer intervir menos, atuar menos no fluxo de comércio internacional. Isso, em termos práticos, implica em, por exemplo, cada vez mais diminuir tarifas, cada vez mais estabelecer padrões, cada vez mais regular as condições para que padrões sejam estabelecidos, mesmo na área de saúde. E por isso esses acordos chamam tanta atenção. No caso específico do Acordo União Europeia-Mercosul, o início das conversações, das negociações, elas regridem à década de 90. É possível encontrar menções e as primeiras declarações de intenção de negociação já no início da década de 90. Isso quer dizer para a gente que essas conversações, elas têm pelo menos mais de 2 décadas, já estão indo para 3 décadas de andamento. Elas passaram no Brasil pelos 2 mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso, pelos 2 mandatos do presidente Lula, pelos 2 mandatos, na medida do possível, da presidenta Dilma, pelo presidente Temer e agora está com o atual governo. E por que eu digo está? Porque na realidade o acordo não foi concluído, ele está em fase de ser concluído. Aparentemente, de acordo com as declarações oficiais, as partes já se consideram satisfeitas com o resultado. Mas ele ainda precisa ser redigido, assinado. Cada estado envolvido precisa voltar para o seu legislativo interno e pedir autorização para essa ratificação. Depois, ratificado, e quando atingir o número mínimo de estados que é necessário para que ele entre em vigor, aí sim ele vai produzir efeito. Quando isso vai acontecer? Não se sabe. Não é o primeiro acordo intra-blocos ou intra-regional da União Europeia. Existem acordos de 2006 e 2012 que fazem parte dessa promoção do comércio internacional pelo bloco, que até agora não foram ratificados. Mês passado, agora em julho, por exemplo, entrou em discussão no parlamento francês um desses acordos, que foi assinado em 2012, ou seja, praticamente 7 anos atrás. E isso dá uma medida para a gente de quanto tempo isso pode levar, considerando que tudo mais corra suavemente, porque investimentos ou ações políticas podem influir no resultado dessas negociações, já que o acordo ainda não foi ratificado. No entanto, não existe um prazo estabelecido. Isso pode ocorrer nesse período, isso pode não ocorrer. E pode também acontecer que, na prática, algumas partes pequenas desses acordos sejam colocados com aplicação provisória enquanto o tratado em si não é ratificado. Isso dá uma dimensão para você de que o tema, na realidade, não é um tema concluído. Ele é um tema que ainda está em disputa, que ainda está em andamento. E é por essa razão que esse projeto vai trazer para você algumas informações para que você possa conhecer melhor um pouco os atores, os temas que estão envolvidos. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar um pouco sobre o tipo de assunto que está incluído nos acordos, de acordo com os resumos e os roteiros que foram disponibilizados pelos governos, já que o texto final ainda não foi concluído, redigido. Até lá!